Vamos lá, vamos explicar agora a conexão do combate com a ideia da legião romana. Eu já estudava muita coisa, né, claro, militarizada, mas o Covid me deu 2 anos para pensar de uma forma muito detalhada para o combate. E eu percebi que alguns pegavam emprestado, algumas artes marciais, algumas coisas como referência, algumas como ideia, algumas como propaganda. Então, por exemplo, Krav Maga usa como propaganda defesa pessoal do exército de Israel. Bom, é verdade. Apesar de eu, pessoalmente, eu saber que não existe só o Krav Maga lá, como defesa pessoal, e também não consigo imaginar por que um soldado iria usar Krav Maga, se ele tem fuzil e tudo. Eu não vejo nenhum vídeo lá usando isso, mas usado como marketing. Aikido já usa como filosofia, porque muita coisa do samurai tem a ver com o Aikido. Não tudo, porque o samurai é um caminho de morte, o Aikido é um caminho de vida, shintoísta, então tem bastante diferença também. Mas eles usam como referência, então é interessante. Algumas pessoas de outra luta, não, eu sou samurai, não sei o quê. Uns com muito mais propriedade, o pessoal de Muay Thai, não, estou lembrando dos guerreiros Thais lá da Tailândia, esqueci o nome, que lutaram e tal. Beleza. E o Kali usando os Mandirigma, que eram os guerreiros das Ilhas Filipinas. O combate. Onde é que ele pega a história? As histórias que a gente tem são o quê? Da Segunda Guerra Mundial e tal, mas não tem combate. Então, veja bem, vamos pegar alguma referência histórica, mas vamos escolher alguma coisa que seja realmente boa, que não seja um embuste. Então, vamos lá, samurai. Bom, samurai, um monte de gente fala assim, eu sou samurai. Cara, samurai não ensinaria nem ao cara que é japonês mesmo, de um grupo muito pequeno e restrito. Então, ele não ia ensinar para vocês. Primeiro. 2, o Bushido foi criado muito tempo depois. Eu já sabia disso, mas eu vi um vídeo do Brasão de Armas, né? Depois, comecei a estudar isso, e vi várias coisas. Eles apanham dos portugueses, dos espanhóis, ou seja, não tinha essa ideia toda. Espartanos, parte é verdade, parte é meio lenda, tinha algumas coisas que podiam não ter muito a ver com o combate. Aí, de repente, cara, a frase que a gente mais usa é civis pacem para bello, que hoje em dia muita gente usa, mas se eu não me engano eu fui um dos primeiros a usar. Isso há 24 anos atrás. Então procura quem usava essa frase antes. Beleza. Aí eu pensei que tá bom, de que essa frase, Vergete, Império Romano, vamos começar a estudar Império Romano, vamos. Estudando, um monte de gente falava também, né? O Paulo Ivo do Orestes, que vai aparecer nos vídeos do combate em breve, também um cara que é estudioso do Império Romano. Aí eu falei, cara, esses caras foram... O Império tomou conta do mundo mais de 1000 anos. Eles não tinham só uma etnia que nem o samurai, que era só japonês. Tinha espanhol, italiano, na verdade com os outros nomes, né? África, continente africano, chama por causa de um general romano, tinha cara do Extremo Oriente. Então a ideia do Império Romano era inclusiva. Falei, caramba, combate. Aí comecei a estudar a mentalidade deles. Eles pegavam coisas de outros povos, adaptavam, mas davam crédito. É honestidade. Essa técnica aprendemos com os gregos. Isso é a mentalidade do combate. Então a gente começou a colocar dessa forma. Aí, usando recursos de linguística, estudos de linguística, o que aconteceu? Por exemplo, quando a gente estava falando de Kali, na época do Orkut ainda, um tempão, a gente botou uma pesquisa lá, se as pessoas preferiam usar os nomes originais ou os nomes em português. Acontece que foi uma pergunta estúpida, porque, primeiro, eu não queria usar muitos nomes em inglês, porque o inglês era uma língua fora dessa questão, né? Ou você está falando em tagalog, espanhol, ou você está falando em português, que é a nossa língua. A grande maioria preferiu falar da língua original. O problema, claro, é que o Kali você tem vários nomes, como capoeira, porque é uma luta que pertence a um povo, não a uma pessoa, vários nomes diferentes para o mesmo golpe, várias numerações, então que não deu tanto certo, deu para traduzir uma coisa ou outra. Então, beleza, traduzimos alguma coisa. E tem necessidade de traduzir para o português? Olha, algumas coisas sim, porque você cria um senso de grupo. Nosso grupo é muito forte, tanto é verdade que tem uma quantidade absurda de pessoas que têm tatuagem no combate. Muitas. Eu posso botar, eu tinha um grupo ali só com as tatuagens, com o logo, com isso, com aquilo. Vários. O Kali também. Mas combate, eu acho que é mais claro, porque Kali, algumas tatuagens podiam lembrar outros guerreiros, outros povos. Kali não. Combate não, tem erro. Combate é o logo, é aquilo.
Então, já que a gente tinha essa ideia de tribo, tinha que ter uma linguagem própria. Então, em vez de a gente usar nomes em português, começamos a adaptar para algumas coisas em latim. Então, eu comecei a reparar como isso era importante. Por exemplo, o pessoal de MMA, eles não seguem o Budô, não seguem o código dos guerreiros, né, japoneses. Mas, um monte de cara fala sensei, dojo. Ué, o cara nunca fez karatê, nem judô, nem aikido, nem jiu-jitsu, o cara fala isso? Porque eles precisavam daquela língua, precisavam daquilo, então a gente começou a colocar isso no combate. E o ponto oficial foi dia 23 de janeiro de 2022, tá? Passou mais de um ano, o oficial. Então, aqui na célula máter, todo mundo já estava adaptado. Aí a gente foi passando para os outros instrutores em diante. Então, por exemplo, cumprimenta na rua, Pax. Pax quer dizer paz, porque é o que a gente objetiva, tanto que a frase civis pacem parabellum, né? Pacem não é pacem, não é pacem, depois eu explico isso, tá? Você tem domus, nossa casa, em vez de CT, centro de treinamento, domus, nossa casa, né? Porque é uma palavra pequena, parece um pouco dojo, e então daí por diante. Então a gente tem o nome de alguns golpes, o nome de algumas defesas, não muita coisa, mas é o suficiente para criar uma identidade. E entende o seguinte, um soco de karatê, o Oizuki, não é igual um jab de boxe. Então, o mesmo soco dando com o braço da frente do combate, qual é a diferença do boxe, qual é a diferença do karatê? Tem um vídeo meu que eu explico isso. Então ele tinha que ter um nome próprio, suor, em latim, para criar essa diferença. Então, às vezes a gente fala, olha, cara, pensa no jab, pensa no Oizuki, agora vamos ajustar isso aqui. Mas ele tem um nome, chama front, golpe, soco dado com o braço da frente, post, com o braço de trás, né? Ramo, gancho, up, para cima, que nem o upper, e daí por diante, stomp, pisão. E fica muito claro, porque são palavras curtas, e o aluno não é obrigado a usar, só que a maioria está querendo usar, está querendo aprender. Todo mundo entendeu? Vamos para outro vídeo amanhã.